Essa é a nova Fiat Strada modelo Vulcano, ano 2025. Versão cabine dupla. Entrando aqui na Fiat Strada Vulcano. Essa é a porta do motorista. Um acabamento muito bom. Forrado aqui. Bem macio, um acabamento macio. Aqui a gente tem o controle dos vidros elétricos, das portas da frente, das portas de trás. Aqui nós temos o travamento dos vidros elétricos traseiros. Aqui os controles dos retrovisores elétricos. Aqui a maçaneta, um acabamento bem bonito. Aqui a gente tem uma porta-garrafinha, saída de som. Entrando aqui na Fiat Strada Vulcano, esse é o painel. Direção elétrica bem leve, tem uma boa empunhadura também. Essa versão não conta com acabamento em couro no volante. Esse aqui é o painel da Fiat Strada. O velocímetro digital, aqui tem algumas informações de computador de bordo que são controladas por esses botões aqui. Um velocímetro analógico, conta-giros, nível do combustível. E aqui a gente pode fazer algumas mudanças lá. Apertando nesse botão aqui. Aí tem o velocímetro, informação do veículo, pressão dos pneus, aqui a temperatura do líquido de radiador. Essa parte é legal que tu pode editar o que vai aparecer de princípio no carro, né? Quando tu liga o carro. Esse aqui estava configurado para aparecer o velocímetro, mas dá para botar outras informações, né, que a pessoa acha mais importante. Aqui é o tempo de funcionamento do motor, a temperatura externa e volta para a pressão dos pneus. Voltando aqui, a gente tem a trip. Aí aparece a distância desde a última contagem. Consumo médio, 15 km por litro, é um carro bem econômico, de uso misto, assim, ele é utilizado na cidade e na estrada. Trip A, Trip B. Aqui a gente tem algumas configurações de áudio. Daí aparece, no caso, só o rádio, qual estação que tá, ou se tiver conectado o Bluetooth do carro vai aparecer o nome da música. Mensagens também, se o telefone estiver conectado via Bluetooth ou via cabo vai aparecer aqui. Aqui tem algumas configurações de limite de velocidade, aviso sonoro, volume das teclas, revisão, para ligar ou desligar o airbag do passageiro. Configurações de tela, iluminação. É bem completo esse computador de bordo. E volta para o velocímetro onde o carro estava configurado anteriormente. Aqui nós temos o controle de iluminação, luz baixa. Aqui é para ligar o farolete ou desligar, daí acende uma luzinha lá. Luz alta é travada e sinal de luz alta para cá. Aqui nós temos uma saída de ar também, ar-condicionado. Aqui a gente tem um tweeter. O som desse carro também é muito bom, ele conta com 4 alto-falantes e 2 tweeters. Essa versão Vulcano tem o teto preto, também dá um diferencial bem bonito, fica legal. Aqui nós temos a luz de teto, a iluminação, aparentemente a luz halógena também. Aqui nós temos o retrovisor do motorista, também tudo preto, acabamento bonito. Esse aqui não tem tampinha, aviso de airbag. E essa é a visão do painel, painel bem bonito. Aqui nós temos uma central multimídia de 7 polegadas que conta com algumas informações do carro. Aí a gente pode configurar perfil de cada usuário que vai utilizar. Aqui os aplicativos quando tiver conectado o Apple CarPlay ou Android Auto. Aqui tem a parte de mídia, né, quando tiver conectado um dispositivo Bluetooth ou então o rádio. E aqui a telinha principal. Ela conta também com a temperatura externa, o horário ali. E uma coisa legal desse carro é que ele tem o Android Auto e o Apple CarPlay sem fio. Não precisa necessariamente conectar um cabo para funcionar. Isso é bem bacana. E aqui tem um botãozinho para desligar a tela, caso a pessoa ache necessário, né? Aqui tem alguns controles. Aqui é a iluminação da caçamba, pisca-alerta. Aqui é o controle de tração, se tu quer ligar ou desligar. Aqui é o sensor de estacionamento, se tu quer ligar ou desligar o sensor de estacionamento. E aqui o desembaçador lá do vidro traseiro. Aqui embaixo a gente tem o controle do ar-condicionado, controle manual, bem simples, mas muito funcional, com
como a maior parte dos carros da Fiat, né? O ar-condicionado gela bem. Aqui é a abertura, o fechamento da saída de ar externo para dentro do veículo. Vindo um pouquinho mais para baixo, a gente tem um porta-objetos aqui, cabe um celular. E aqui embaixo tem 2 porta-copos. Aqui nós temos uma entrada USB do tipo A, do tipo comum, e uma entrada auxiliar para o rádio. E aqui uma tomadinha 12 volts. Vindo aqui para o lado, a gente tem esse porta-objetos aqui que fica aberto. Mais uma saída de ar aqui para o passageiro. Ele tem outra que é direcionada para o vidro, para desembaçar o vidro. Outro tweeter. Esse aqui é o painel. Painel bem bonito, muito bem acabado. E aqui embaixo a gente tem o porta-luvas com iluminação, manualzinho. Essa versão tá com uma capa nos bancos, mas ele tem um banco bem bonito, de tecido, com esse acabamento cinza, que é o mesmo que tem aqui nas portas. Bem macio, bem confortável para viajar, muito bom. Tá com uma capinha aqui para proteger. Vindo aqui para a parte do meio, a gente tem um outro porta-objetos bem grande nessa região. Freio de mão. Aqui atrás a gente tem outra tomada USB e um porta-copos para quem vai lá atrás. Regulagem do encosto do banco. Aqui a gente tem uma alcinha de teto. Aqui atrás não temos, só para o passageiro, na frente. Falando um pouquinho de segurança, esse carro conta com airbag lateral. Tem airbag duplo para o motorista e para o passageiro. Tem o alarme antifurto que já vem incluso. Alerta de cinto de segurança, tanto para o passageiro quanto para o motorista. O cinto de segurança de 3 pontos para todo mundo, que já é lei, né? Obrigado. Controle eletrônico de estabilidade. Tem o E-Locker, que é o controle de tração avançado. Que, na verdade, esse controle TC é o E-Locker, que é o controle de tração avançado. Na verdade, esse aqui é o E-Locker, é o botão de E-Locker. O E-Locker, na verdade, se tu tá num ambiente que tem apenas 2 rodas no chão, por exemplo, num solo com alguma irregularidade, ele vai botar a tração nas rodas que tem mais contato com o solo, para poder tirar o carro daquela situação ali, seja numa situação de lodo ou de terreno irregular. Então é bem legal esse sistema E-Locker, que já é bem antigo da Fiat, se não me engano, desde a estrada de 2008, mais ou menos, já contava com esse sistema, e é bem útil. Tem Isofix nos bancos, Santo Antônio, sensor de estacionamento, ele tem monitor também de pressão nos pneus, isso é bem legal, quando tá baixo a pressão do pneu ele avisa aqui no painel. Tem ganchos para amarração de carga na caçamba, isso é bem interessante. Tem a grade frontal na cor preta, Hill Holder, que é o sistema ativo de freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas e em subidas. Ou seja, se tu estiver numa lomba, engatou a primeira, nessa versão que é manual, soltou o pé da embreagem, o carro ainda permanece por aproximadamente 2 ou 3 segundos freado, né? Para que tu consiga arrancar sem que ele volte para trás. Esse é um sistema de segurança muito bom. Tem o odômetro digital. Indicador de troca de marcha para ajudar na economia de combustível, ele fica avisando ali para fazer a troca da marcha. Tem luz de leitura individual. Protetor de cárter, ele já vem com protetor de cárter embutido. Protetor de caçamba também. Os retrovisores externos são elétricos, são retrovisores bem grandes, é de bem fácil visualização. Tem a terceira luz de freio que fica ali em cima. Esse é o motor da Fiat Strada Vulcano. É um motor 1.3 Firefly com 4 cilindros, 8 válvulas. Tem uma potência máxima de 107 cavalos no etanol ou 98 cavalos na gasolina. O torque máximo é de 13,7 kgfm a 4.000 giros e a 13,2 kgfm com a gasolina a 4.250 giros. A velocidade máxima que ela atinge é 165 km por hora, segundo o site da própria Fiat. Essa versão tem um câmbio manual de 5 velocidades, com tração dianteira, direção elétrica. Falando um pouquinho aqui dos pneus, essa versão conta com roda de liga leve, aro 16. As medidas são 195/65, aro 16. Pneu do tipo on-road, ele é de uso misto, né? Essa versão é flex, aceita tanto gasolina quanto etanol. Tem um tanque de combustível com capacidade de 55 litros. Agora falando um pouquinho aqui da parte traseira.
Essa é a caçamba da versão cabine dupla. Capacidade de carga de 650 kg. A abertura da tampa fica por aqui, feita por aqui. Ela tem essa proteção. Essa versão já conta com iluminação aqui na caçamba, toda revestida. É bem vedada contra a água. Essa versão, por ser a Vulcano, já conta com um sensor de estacionamento, mas não possui câmera de ré, que no caso ficaria aqui, caso tivesse. Aqui tem o olho de gato, a sinaleira, capota marítima, bem fácil a abertura, tem uma trava aqui e outra aqui, aí é só enrolar pra lá. Tem mais uma visão aqui. Já vem com esse rack de teto. Essa versão conta com os espelhos Black Piano. Diferencial, tem o pisca aqui no retrovisor. Esse acabamento também. Bem bonito. Outro diferencial dessa versão é o para-choque, que tem essa saliência aqui. Dá um ar mais esportivo, mais robusto na caminhonete. Fica bem legal. Uma pena que nessa versão nós não temos aquela proteção do capô para reduzir um pouco o ruído do motor. Mas o motor ele não é muito barulhento, então tu não escuta muito de dentro do carro a vibração do motor. Essa versão também conta com o farol todo em LED. Aqui mostra LED Technology, farol bem bonito. Aqui na chave da Fiat Strada, quando a gente faz a abertura, ela acende o farol automaticamente. Uma parte do farol. E outra melhoria dessa versão Vulcano é que nós temos o farol de neblina também. Só que essa luz aqui no caso é halógena, é diferente dos faróis que é full LED. Eu vou ligar ali pra dar uma olhadinha. Como eu falei aqui, o farol full LED, muito bonito. E aqui nós temos o farol de neblina halógeno. Ficaria legal se trocasse a luz amarela de baixo por uma luz branca, né? Já ia dar uma boa diferenciada na estética do carro. Essa roda de liga leve também tá muito bonita. Tem esse acabamento aqui, meio diamantado, em alguma cor parecida com um grafite aqui nessa região. E aqui tá azul, esse logo da Fiat tá azul porque tem um adesivinho de proteção que ainda não foi tirado. Mas fica bem bacana. Lembra o antigo logo da Fiat que era azul. Fica interessante essa combinação. Aqui dá pra ver a suspensão dela. Uma suspensão alta, o carro tem uma boa altura do chão. Essa versão Vulcano também conta com esses protetores de plástico nos laterais, aqui na caixa de roda. Tem essa outra proteção aqui embaixo. Uma coisa que também foi oferecida na concessionária que essa não tem é o estribo lateral. Aqui a gente tem a abertura para entrada de combustível, né? O tanque, como eu falei, tem 55 litros. Flex. Essa portinha ela é trancada quando o veículo é acionado o alarme ou quando ele é trancado lá por dentro. Aqui a parte de trás, a altura. A step dessa versão também fica aqui embaixo. Pneu de uso temporário. Tipo bicicleta, aqueles mais finos. E a roda é de ferro. Diferente das rodas dela originais que são de liga leve. Dando uma visão aqui por baixo do carro. Tá bem nova essa caminhonete, tem apenas 6.000 km. A luzinha da placa aqui é de LED também. As lanternas dela aparentemente são luzes halógenas também, tanto pisca quanto a lanterna e a luz de ré também. Tem algumas versões da Strada Vulcano que toda essa parte cromada é de uma cor fosca. Essa já é uma versão cromada. Aqui na parte do teto também tem antena do rádio. Tem um detalhe aqui bem bacana na lata também. Dá um efeito bem legal, um carro mais robusto. Vindo aqui para a parte traseira da Fiat Strada, essa aqui é a porta de trás, vidro elétrico, abertura, tem um acabamento de plástico aqui, porta-trecos e o alto-falante.
Entrando aqui, o espaço é um pouco apertado por ser uma caminhonete, cabine dupla. Então, com o banco regulado para mim, eu tenho 1,80 m. O espaço aqui fica bem limitado, eu acabo encostando os joelhos no banco da frente. Mas não deixa de ser um carro confortável ainda assim. Ele tem apoio de cabeça aqui atrás, tem cinto de 3 pontos, o banco é muito confortável. A gente tem vidro elétrico também, tem uma boa visão aqui do vidro.